Hoje, você vai ver como um simples momento ao vivo se tornou algo profundo e inesquecível. Danilo Gentili, conhecido por seu humor afiado e irreverente, não esperava que uma única resposta de Nicolas Ferreira fosse mudar completamente o tom do programa. O que aconteceu foi tão impactante que pegou a todos de surpresa. O estúdio do De Noite estava movimentado naquela noite. Os bastidores fervilhavam com produtores, câmeras e assistentes de palco, ajustando os últimos detalhes antes de mais uma edição ao vivo. Danilo revisava algumas piadas em seu bloco de anotações, enquanto a banda Ultraje a Rigor fazia os últimos testes de som. A plateia já estava no estúdio, rindo das interações da equipe e do humor característico do programa. O ambiente era leve e descontraído, como sempre. Mas algo naquela noite seria diferente. O sinal da produção foi dado. Voltamos em 3, 2, 1. A vinheta característica do programa tocou e a câmera abriu para Danilo, que já sorria para o público. Senhoras e senhores, estamos de volta. E agora é o momento daquele convidado especial. Aquele cara que divide opiniões, que tem milhões de seguidores e que, sinceramente, eu acho que está doido de aceitar vir aqui hoje. A plateia riu, acompanhando o tom brincalhão do apresentador. Se tem uma coisa que esse cara faz bem, é falar. Eu já sou pago para isso, mas ele fala até de graça. E quando fala, arruma briga. Senhoras e senhores, recebam com aplausos Nicolas Ferreira. A banda tocou um riff animado enquanto Nicolas Ferreira entrava no palco. Ele vestia um terno azul simples e exibia um sorriso confiante. Cumprimentou Danilo com um aperto de mão firme e acenou para a plateia, que reagiu com aplausos misturados a algumas reações divergentes. "Pode sentar, fica à vontade", disse Danilo, apontando para a poltrona. "Mas já aviso, se falar que eu sou comunista, eu te corto do programa." A plateia explodiu em risadas. Nicolas sorriu e respondeu no mesmo tom. "Fica tranquilo, Danilo. Sei que você ainda não foi cooptado pela galera do politicamente correto. Ainda." Danilo ergueu as sobrancelhas, fingindo surpresa. "Olha, eu já ouvi muita coisa aqui, mas essa foi pesada. Mas vamos falar sério agora. Ou pelo menos tentar. Você é um dos políticos mais jovens do Brasil. Tem uma base de apoio gigante e, ao mesmo tempo, uma galera que quer te cancelar a cada 5 minutos. Como é acordar de manhã sabendo que metade do Twitter te odeia?" Nicolas riu. "Bom, eu já acordo sabendo que vou ser trend no Twitter, então tomo meu café tranquilo e sigo o jogo." A plateia reagiu com risadas e aplausos. "A verdade, Danilo, é que hoje em dia, se você defende certos valores, já é automaticamente odiado. Mas eu não me preocupo com isso, porque não estou na política para agradar todo mundo. Estou aqui para falar o que acredito." Danilo cruzou os braços, analisando a resposta. "Isso é interessante, porque a gente vive num tempo em que todo mundo parece pisar em ovos. Eu mesmo já tomei processo por piada. Imagina você, que mexe com política e religião ao mesmo tempo." Nicolas assentiu. "Exato. Hoje em dia parece que defender a liberdade de expressão virou crime. Mas é justamente por isso que eu não posso me calar. Eu cresci acreditando que a fé e os valores cristãos são parte fundamental da nossa sociedade. Só que quando você fala isso em voz alta, te chamam de extremista. Mas eu prefiro ser chamado disso do que ser alguém que se omite." A plateia reagiu dividida. Alguns aplaudiram, outros permaneceram em silêncio, refletindo. Danilo apontou para o público. Até a plateia ficou dividida agora. Uns aplaudem, outros ficam tipo, será? Mas é isso que eu gosto no meu programa. Aqui a gente deixa todo mundo falar. Só que tem um detalhe, Nicolas. Ele se inclinou levemente para frente, com um olhar provocador. Você já deve ter notado que aqui eu não sou a Patrícia Abravanel, né? A plateia explodiu em risadas. Nicolas riu junto. Isso eu percebi logo de cara, Danilo. Danilo sorriu e fez uma pausa antes da próxima pergunta. Então se prepara, porque agora eu vou jogar a pergunta que todo mundo quer saber. Você acha que os políticos brasileiros têm medo de falar sobre Deus em público? Nicolas respirou fundo antes de responder. Eu não tenho a menor dúvida disso. E quer saber o pior? Muitos têm fé, mas se escondem. Eles preferem evitar o assunto porque sabem que vão ser atacados.
Mas eu acredito que a fé não é algo que a gente deva esconder. Danilo ficou pensativo por um instante, absorvendo a resposta. Isso é interessante e perigoso ao mesmo tempo. Mas vamos falar mais sobre isso já já, porque agora a gente precisa de um intervalo antes que o SBT me cancele primeiro que o Twitter. A plateia riu enquanto a banda tocava uma música de transição. As câmeras se afastaram e o programa entrou no intervalo. O intervalo havia terminado, e o estúdio do De Noite ainda vibrava com a energia da conversa entre Danilo Gentili e Nicolas Ferreira. A banda Ultraje a Rigor tocava suavemente enquanto os últimos ajustes técnicos eram feitos. A produção deu o sinal e, em segundos, as câmeras estavam ao vivo novamente. A vinheta do programa ecoou pelo estúdio e a imagem voltou para Danilo, que girava sua caneta entre os dedos, enquanto olhava para Nicolas com um sorriso curioso. Estamos de volta! E olha, eu confesso que não esperava que essa entrevista fosse tomar esse rumo. Já discutimos polêmica, Twitter e até comunismo. Mas agora chegou a hora da pergunta que não quer calar. Nicolas, por que você fala tanto de Deus? A plateia reagiu com um misto de expectativa e curiosidade. Nicolas ajeitou o microfone, mantendo a postura firme. Danilo, a verdade é que eu não consigo separar minha fé da minha vida. Não é só uma crença pessoal, é algo que molda quem eu sou, minhas decisões, minhas prioridades. Eu acredito que, independentemente da posição que a pessoa ocupe, seja na política, na comunicação ou em qualquer área, a fé é um pilar essencial. Danilo encostou-se na cadeira, avaliando a resposta. Mas você não acha que isso pode afastar algumas pessoas? Hoje em dia, parece que qualquer menção a Deus na política já vira motivo para cancelamento. Nicolas sorriu levemente. Exatamente. E é por isso que eu faço questão de falar. A gente vive em um tempo onde tudo pode ser dito, menos sobre Deus. Pode-se falar de qualquer ideologia, qualquer movimento, qualquer coisa, mas se alguém fala sobre valores cristãos, é atacado. O que mudou? A plateia murmurou, algumas pessoas assentindo. Danilo coçou o queixo pensativo. E você sente esse peso na política? Já teve momentos em que pensou, talvez seja melhor eu evitar esse assunto para não ser atacado? Nicolas olhou diretamente para ele. Nunca! Porque eu não estou na política para agradar. Eu estou lá para defender aquilo que acredito. É muito fácil dizer que defende liberdade de expressão quando você só fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Mas a verdadeira liberdade está em poder falar o que muitos querem calar. Danilo fez uma pausa dramática, observando a plateia. Alguns aplaudiram, enquanto outros apenas absorviam as palavras de Nicolas. Você sabe que isso pode te custar caro, né? Disse Danilo, quebrando o silêncio. Eu sei, mas custaria mais caro se eu abrisse mão da minha consciência. Danilo assentiu lentamente, cruzando os braços. Tá, mas agora vamos entrar em um ponto polêmico. Você já foi acusado de ser radical, de querer impor suas crenças. O que você responde para quem te chama de extremista? Nicolas respirou fundo. Olha, Danilo, extremismo para mim é querer calar quem pensa diferente. Extremismo é taxar qualquer um que fale sobre família, fé ou princípios como um inimigo. Eu não obrigo ninguém a pensar como eu, mas também não aceito que me obriguem a me calar. A plateia reagiu com um misto de aplausos e algumas expressões reflexivas. Danilo balançou a cabeça. Bom argumento. Mas agora eu tenho uma outra pergunta. Você acha que existe espaço para a fé dentro da política? Nicolas se ajeitou na poltrona. Eu acho que a política sem valores é um navio à deriva. Todo mundo que está lá dentro tem alguma crença, tem uma visão de mundo. O problema é que alguns fingem que não têm. Eu prefiro ser transparente sobre aquilo que me guia. Danilo tamborilou os dedos na mesa, refletindo. Mas você entende que quando um político fala de religião, muita gente vê isso como uma tentativa de misturar Estado e Igreja? Nicolas assentiu. Claro, e eu respeito essa preocupação. Mas defender valores cristãos não significa querer impor uma teocracia. Significa simplesmente reconhecer que milhões de brasileiros têm fé e que isso faz parte da identidade do nosso povo. Assim como qualquer outro grupo pode expressar suas crenças e convicções, os cristãos também podem. Danilo sorriu de lado. Ou seja, você não vai parar de falar sobre Deus. Nicolas riu.
Não mesmo. Danilo balançou a cabeça e olhou para a plateia. A gente está entrando em um terreno perigoso, hein? Mas calma, que ainda tem muito mais. Vamos dar um tempo, beber uma água e já voltamos, porque essa conversa está só começando. A banda começou a tocar novamente, enquanto as câmeras se afastavam e o programa entrou em mais um intervalo. O intervalo terminou e o estúdio do De Noite voltou à ativa. A vinheta do programa tocou e quando a câmera abriu, Danilo Gentili estava encostado na mesa, olhando para Nicolas Ferreira com um sorriso provocador. Estamos de volta! E olha, confesso que essa entrevista está tomando um rumo interessante. No primeiro bloco a gente falou sobre cancelamento, no segundo falamos sobre fé e política. Agora, Nicolas, eu quero entrar em um assunto que pode te colocar em mais confusão ainda. A plateia riu e Nicolas sorriu, já esperando o que viria. Danilo, vindo de você, eu já sei que lá vem coisa. Danilo fez um gesto exagerado de surpresa. Eu? Capaz. Eu sou um cara tranquilo. Ele virou-se para a plateia. Mas eu vou direto ao ponto. Nicolas, você já arrumou briga com muita gente por conta do que você fala. Te acusam de intolerante, de retrógrado, de ser contra o progresso. O que você tem a dizer sobre isso? Nicolas cruzou as mãos e respondeu com calma. Danilo, a primeira coisa que eu sempre pergunto é: o que significa progresso? Porque, para muita gente, progresso é destruir tudo o que veio antes. Para mim, progresso de verdade é construir um futuro sem abandonar os valores que nos trouxeram até aqui. A plateia ficou em silêncio por um instante, absorvendo a resposta. Danilo balançou a cabeça. Mas você sabe que, para muita gente, esses valores que você defende são vistos como uma forma de limitar a liberdade dos outros, né? Nicolas assentiu. Sim, e é aí que está a grande confusão. As pessoas acham que defender princípios significa atacar quem pensa diferente. Eu não quero impor nada a ninguém. Eu só quero ter o direito de falar e viver conforme aquilo que acredito. O problema é que, hoje em dia, querem que todo mundo pense igual. Se você ousa ter uma visão diferente, já tentam te silenciar. Danilo apontou para ele. Mas aí, eu te pergunto, e quando é o outro lado que pensa diferente de você? Você também aceita isso? Nicolas sorriu. Com certeza. Eu não tenho problema com quem discorda de mim. O que eu não aceito é essa ideia de que só um lado pode falar. Liberdade de expressão vale para todos ou não vale para ninguém. A plateia reagiu com aplausos. Danilo deu um meio sorriso. Tá, mas e quando o seu discurso atinge grupos específicos? Quando suas palavras ofendem alguém? Porque hoje tudo ofende alguém. Como você lida com isso? Nicolas respirou fundo antes de responder. Danilo, eu nunca falo para atacar ninguém. Mas eu também não posso controlar como as pessoas interpretam as coisas. A verdade dói. E muitas vezes, quando alguém se sente ofendido, não é porque a gente falou algo errado, mas porque a gente falou algo verdadeiro. A plateia reagiu com um misto de silêncio e murmúrios. Danilo estreitou os olhos. E você nunca tem medo de errar? Nunca pensa que pode estar exagerando? Nicolas foi direto. Claro que sim. Eu sou humano, posso errar. Mas prefiro errar por falar a verdade do que errar por me omitir. Danilo fez uma pausa, batendo levemente os dedos na mesa. Olha, essa resposta foi forte. Mas eu tenho mais uma pergunta. Você acha que a mídia te trata de forma justa? Nicolas soltou uma leve risada. Justa! Danilo, você mesmo já sentiu na pele como a mídia funciona. Eu não preciso nem responder essa. A plateia reagiu com risadas e alguns aplausos. Danilo levantou as mãos em tom de brincadeira. Ei, eu que faço as perguntas difíceis aqui. Nicolas sorriu. Mas a verdade é essa. Existem narrativas. Quando alguém da direita fala algo, dizem que é discurso de ódio. Quando alguém da esquerda fala algo pior, dizem que é liberdade de expressão. Então não, eu não acho que sou tratado de forma justa. Mas eu sigo em frente, porque não estou buscando a aprovação da mídia. Danilo encostou-se na cadeira, refletindo. Interessante. E você acha que isso um dia vai mudar? Nicolas olhou para a plateia antes de responder. Eu acho que as pessoas estão acordando. A internet deu voz a quem antes não tinha. Então, por mais que tentem manipular, hoje é mais difícil enganar as pessoas. Danilo fez um gesto para a produção. Bom, esse papo ainda vai longe,
Mas antes que a gente se meta em mais problemas, vamos para mais um intervalo. Segura aí que a gente já volta. A banda tocou novamente e o programa foi para o intervalo. Danilo cruzou os braços e olhou para Nicolas com curiosidade. Você fala muito sobre valores, mas me diz uma coisa. Qual foi o momento mais difícil da sua trajetória até agora? Nicolas ficou pensativo por um instante antes de responder. Acho que o momento mais difícil foi perceber o quanto a política pode ser suja. Quando entrei, sabia que haveria resistência, mas não imaginava a intensidade dos ataques. Muitas vezes não debatem ideias, apenas tentam destruir sua reputação. Danilo assentiu. Você já pensou em desistir? Nunca, respondeu Nicolas sem hesitar. Porque não estou fazendo isso por vaidade ou status. Eu acredito em algo maior do que eu mesmo. Danilo o encarou por alguns segundos antes de falar. E o que te mantém firme? Nicolas sorriu. A certeza de que estou no caminho certo. Se ninguém estivesse incomodado, significaria que eu não estou fazendo a diferença. Danilo apoiou os cotovelos na mesa, analisando Nicolas. Você fala muito sobre enfrentar ataques, mas e quanto ao apoio? Tem alguém que realmente te sustenta nessa caminhada? Nicolas assentiu. Com certeza. Minha família, meus amigos, minha fé. Sem isso, seria impossível continuar. Política é um campo de batalha. E se você não tem uma base firme, desmorona rápido. Danilo inclinou-se para a frente. E esse apoio já veio de onde você menos esperava? Nicolas sorriu. Muitas vezes. Já recebi mensagens de pessoas que discordam de mim, mas respeitam minha coragem de falar. Isso me mostra que, no fundo, ainda há espaço para diálogo. Danilo assentiu. Então, no fim das contas, você acredita que sua luta vale a pena? Nicolas olhou para a plateia e respondeu com convicção. Sempre, porque não se trata apenas de mim, mas de algo muito maior. Danilo respirou fundo, olhando diretamente para Nicolas. Depois de tudo isso, qual é o seu maior objetivo? Onde você quer chegar? Nicolas sorriu levemente. Meu objetivo não é poder, fama ou status. Eu quero que as pessoas despertem, que percebam a importância dos valores, da liberdade e da fé. Se no final da minha trajetória eu puder olhar para trás e ver que fiz a diferença na vida das pessoas, então terá valido a pena. Danilo ficou em silêncio por um instante. Depois acenou com a cabeça. Concordando ou discordando de você, uma coisa ninguém pode negar. Você tem coragem? Nicolas sorriu. Porque acredito no que faço. Danilo se virou para a plateia. Senhoras e senhores, Nicolas Ferreira. Aplausos ecoaram pelo estúdio. Nicolas agradeceu, levantou-se e cumprimentou Danilo. A entrevista chegava ao fim, mas as palavras ditas naquela noite continuariam ecoando por muito tempo.